Crescer significa estar a caminho, não mais me repetir na segurança das velhas ideias. Atentar com cuidado à evolução da vida e soltar as coisas que não fazem parte de mim e só me deixam insatisfeito. Mas com isto eu também assumo o risco de me sentir inseguro, de me tornar solitário, de me perder, de meus amigos rirem de mim, de não me reconhecerem. Mas eu quero assumir o risco e não ficar parado. Esse versinho é desse livro aqui, Crescer e Amadurecer, que são vários poemas meditativos. Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo. Paramos, assim, num capítulo que eu acho que vai render bastante, então vamos devagar para a gente aproveitar o conteúdo, que é muito rico. E fala das qualidades que são necessárias, assim, né, do ponto de vista da autora, para uma atitude pedagógica promotora de saúde. Então, ela começa falando das três palavras-chave que fundamentam essa ideia, né? Que é a saúde, a dignidade e a liberdade. Ela vai aprofundar um pouquinho em cada uma dessas condições, né? Ela traz, né, uma palestra do Rudolf Steiner que ele deu para o primeiro curso básico para professores, e ele já trazia, já levantava, apontava um problema central que dificulta essa atitude pedagógica promotora de saúde, né? Que ele falava da questão assim cultural da época, né, da nossa época, que é aquela questão do egoísmo da humanidade, né? Do quanto que a humanidade ela vem se tornando desde então, né, há 100 anos e até os dias de hoje, nessa atitude egoísta, né? Esse pensar e nessa ação e esse sentimento permeado de egoísmo, de individualidade, no sentido de olhar de uma maneira isolada, né? De não se perceber como parte de um contexto e fazendo parte de relações humanas, né? E, e aí ela fala um pouquinho, ela cita, né, essa palestra, ele falando que vivemos numa época que esse apelo ao egoísmo humano deve ser combatido em todas as esferas, para evitar que as pessoas se afundem sempre mais no caminho descendente, da nossa civilização. E aí, ao a gente se deparar com essa questão tão séria, tão atual e tão vigente do egoísmo, a gente começa a entender o sentido dessas três instâncias que ela traz como básicas para gente desenvolver, né, uma atitude altruísta diante da vida, sair de um papel de vítima e caminhar para um papel de protagonismo, fortalecendo a nossa individualidade com respeito à individualidade do outro, né? E aí ela fala assim, né, sobre o âmbito da saúde, né? A gente já até comentou um pouquinho, né, da saúde, mas a saúde como esse equilíbrio, né, entre doença e doença, não significando a ausência da doença, mas é essa busca pelo caminho do meio. Ela traz uma definição que é uma definição bem médica, né? Mas que serve para todo e qualquer âmbito da saúde e nas relações, né? Nas questões sociais e nas emoções, que é quando cada órgão, cada parte desempenha no momento certo, na medida certa, a sua contribuição para o organismo inteiro. Então, quando existe, por exemplo, uma empresa saudável, significa que cada um que tem a sua determinada função consegue desempenhá-la, né, na sua potência e contribui para o bem do coletivo, do todo, né, para aquilo funcionar. E é assim que funciona, que acontece também no nosso organismo. É quando o rim consegue fazer uma atividade de rim na sua potência, o coração, né, a sua atividade de coração. Então, cada órgão desempenha a sua função, é aquilo que é o talento do órgão, vamos colocar assim, né? Ela dá esse exemplo até em relação ao estômago, né, dele manter a sua identidade, quanto melhor trabalha e, né, nesse processo digestivo.
Então, ela traz, né, que a automanutenção e a regeneração do órgão é um fator, e por sua vez, a atividade a ser desempenhada na totalidade do organismo é outro. Com esse conceito de saúde que a gente entende que cada um tem a sua atividade, tem a sua função e contribui para o todo, é a partir disso que a pedagogia ela deve se desenvolver. A educação ela não está a serviço do meu olhar, do que eu entendo que seja o melhor para a criança, mas que a criança possa florar, né, florescer na sua potência e agir conforme aquilo que ela, conforme a sua identidade, a sua essência, né? E a atitude que condiz o docente, né, a conseguir abdicar de si próprio e dedicar-se inteiramente às crianças, a ponto de, por exemplo, conviver com a pergunta: o que vocês necessitam de mim? Para os professores, isso significa dia após dia. Como eu devo configurar minha aula, instrumentalizar a mim mesmo, de modo a aprender a dar aos meus alunos o que eles realmente buscam, que eles querem saber e podem vivenciar com a minha ajuda. Então, é essa postura bem ativa, bem viva, esse pensar bem vivo que o professor tem que desenvolver a aula dele a serviço do que cada um dos seus alunos precisa em termos de desenvolvimento integral, né? Desenvolvimento do seu corpo, desenvolvimento das suas emoções, dos seus pensamentos, né? Das suas relações. Perante essa tarefa, claro que a gente já pode imaginar o quanto que esse trabalho do professor, ele, né, esse trabalho interno do professor, de trabalhar, de construir, de preparar uma aula tão rica, né, e tão a partir de um olhar mais uma compreensão mais profunda dos seus alunos, tudo isso pode sobrecarregar a vida do professor, né? Então, às vezes pode parecer algo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e aí eu tenho que me dedicar a tantas coisas e mais isso, né? Me colocar essa exigência ou essa expectativa em relação a, a, a preparar uma aula que seja tão potente. Ela fala assim, né? Quem abusa de ideais para diminuir a si próprio entendeu mal. Eu adorei essa frase, porque o ideal ele não é para a gente se sentir mal perante ele, mas sim para a gente ter como uma orientação, como uma inspiração. Não existe uma exigência moral, e sim uma luz, um norte, sabe? Steiner tem uma frase que ele fala, né? Que se o ser humano não tem algo elevado para se inspirar, né, como um ideal, é difícil encontrar forças para a gente querer se desenvolver, né? Então, esses ideais humanos, eles são, ao mesmo tempo, inspiração e fonte, e vitalidade, força, para que a gente queira trabalhar, né, e crescer e ter algo para alcançar. Ela trouxe uma análise de um psicanalista que descreveu a possível destrutividade de ideais, como esses ideais a gente pode se relacionar de uma maneira complicada com eles e prejudicial. Então, para a gente não ficar na superficialidade, né, da coisa e tentar ir caminhando e aprofundando, né? E aí ela cita de novo, ela fala que os ideais não se tornem instrumentos de condenação dos outros ou a um caminho de autodestruição. Os ideais, eles são norte, eles são luz, eles são inspiração, orientação, e não uma exigência, não um pré-requisito, e não algo fechado, né, que é aquilo ou não serve, né, que aí a gente começa a entrar no âmbito das expectativas, né, e a gente cria pequenas regrinhas, né, de que tem que ser desse jeito, né, e aí assim que a gente coloca esses aspectos tão fechados, né, como pré-determinados,
a gente começa esse processo de autodestruição ou de destruição, de condenação dos outros, né? De julgamento perante as atitudes dos outros. Né? Aí depois ela traz um pouquinho que o Rudolf Steiner fala de que ele estava muito consciente desses perigos de um idealismo incompreendido. E aí ele coloca em um dos livros, eu acho que é Conhecimento dos Mundos Superiores. Toda ideia que em ti não se torna um ideal mata uma força em tua alma. Toda ideia, porém, que se torna um ideal gera forças vitais em ti. É pra gente, claro, sonhar, né, as coisas, mas precisa trazer do âmbito do sonho para um âmbito do ideal, né? Do ideal nesse conceito antroposófico. Então ela fala assim, ó, que a grande massa dos nossos pensamentos são representações mentais, representações de algo que já vimos antes ou que gostaríamos de ver e que se relaciona com realidades concretas, sensorialmente compreensíveis, com fatos. Diferentemente ocorre com os chamados conceitos. Conceitos são genéricos e, portanto, ultrapassam o que é sensorialmente compreensível. Eu não consigo ver o conceito rosa, nem imaginá-lo concretamente, pois, do contrário, estaria de novo frente a frente a uma rosa individual concreta. O grande campo do pensamento conceitual é, portanto, a matemática. Números também são princípios ordenadores, regulatórios e não objetos sensoriais existentes. Então, ideias, por outro lado, são insights, impulsos instantâneos para se fazer algo. Enquanto os conceitos constituem algo que nós podemos esclarecer e elaborar, no caso dos insights e ideias, nós ficamos na expectativa de que eles venham ou não. Por isso, existem pessoas que raramente têm boas ideias e outras que dificilmente podem escapar delas. Porém, uma ideia se torna ideal no momento em que nos captura de tal maneira que queremos realizá-la. Ideias ideais são, portanto, pensamentos mais próximos da vida emocional e volitiva do que representações e conceitos que nós experimentamos como sendo puramente mentais. Ela está tentando caracterizar um pouco melhor o que é esse conceito de ideal, né? Então, ali no âmbito das ideias e dos pensamentos, ela fala um pouquinho das representações mentais, que são sempre a partir de coisas que a gente já viveu. A gente até na antroposofia fala que vem do passado, né? Porque é sempre a partir de coisas que a gente já viu, já viveu, e por mais que sejam planejamentos para o futuro, são embasados em experiências, em vivências, né? Em percepções que a gente captou através dos nossos órgãos dos sentidos. Estão atrelados a uma vivência da realidade. Da realidade aqui do sentido do âmbito dos reinos vegetal, animal e humano, assim. Então, desse âmbito da realidade é o âmbito dos reinos da natureza. E conceitos já é algo muito abstrato, até a gente não precisa conectar, uma ideia, um pensamento que a gente não precisa atrelar a nada concreto, né? Você vai para um âmbito muito abstrato, de descrição, né? De pensamento desconectado com qualquer coisa material do âmbito da realidade, dos reinos da natureza. Né? Então, é isso que ela dá o exemplo da rosa, né? Quando você fala o conceito de uma flor da roseira, né? Você não está falando de uma roseira específica, né? Você está falando de algo muito genérico, não está atrelado a nada necessariamente do plano físico, do plano da realidade. Ela dá o exemplo da matemática, e aí o contraponto é que uma ideia, que os insights, eles são aqueles impulsos instantâneos, que vêm de, opa, vou fazer isso, como se fosse uma solução, né, uma saída. E esses impulsos, essas ideias, elas estão atreladas à emoção e ao fazer, à volição, ao âmbito do realizar. Por isso que o Steiner fala que se você não realiza, né, o seu ideal, naquela frase que toda ideia que em ti não se torna um ideal, mata uma força em tua alma.
Toda ideia, porém, que se torna um ideal gera forças vitais em ti. Né? Então, esse caminho da gente colocar uma ideia, da gente ter uma ideia, vir um insight, vir um impulso, e a gente transformar num ideal, em algo que a gente vai realizar. Então, esse salto, na verdade, ele passa por dois critérios, né? Como se fossem duas peneiras, né? Que é a peneira da responsabilidade, no sentido de cabe a mim, tá nas minhas mãos fazer, eu consigo fazer com as minhas mãos, algo que dependa totalmente de mim, que eu não condicione a realização desse ideal a outras pessoas ou a entidades, né? E aquilo se tornar muito longe de mim. Então, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, com o que eu posso, né? Dentro das minhas possibilidades, né? Do que me cabe. E o âmbito da realidade. É possível realizar no mundo? Porque às vezes a gente tem grandes ideias, mas que são ideias que às vezes não são aplicáveis na realidade do mundo, no contexto que a gente vive. Né? Então, para a gente transformar uma ideia em um ideal e realizar, né, e fomentar essas forças vitais, a gente precisa passar por esse âmbito, né, de caminhar para algo que eu consiga realizar no mundo, que seja real, passe pela peneira da realidade e que passe pela peneira da minha responsabilidade, o que eu posso fazer, né, o que me cabe. A gente atrelar sempre essas ideias ao nosso plano emocional e ao nosso plano volitivo. Ela fala aqui mais para frente, se eu fizer de uma ideia um ideal, essas forças acrescentarão em mim quanto mais eu pensar e trabalhar nisso. A gente vai entrar no âmbito da salutogênese, né, dos pilares da saúde. Então, a gente está aqui conversando sobre aqueles 3 pontos, né, aquelas 3 condições para uma pedagogia promotora de saúde. Como a gente pode promover saúde a partir de dentro? Eu posso promover saúde para mim. Né? E aí, os pilares da salutogênese é a compreensão, então é quando eu compreendo o que está acontecendo comigo, quando eu vejo um sentido, um significado, então eu me aproximo através dos meus sentimentos com o que está acontecendo comigo, e então eu caminho do campo das ideias, vou para os meus sentimentos e chego na minha ação. Eu consigo colocar as minhas mãos e fazer algo com isso, concretizar, colocar, né, realizar. Então, aí eu estou promovendo saúde a partir de dentro, e isso com tudo. E aí, aqui ela está falando da educação, né? Que o professor precisa caminhar dessa maneira no preparo da sua aula, na condução da sua turma, né, no seu processo educativo com seus alunos, e ele precisa promover isso através das aulas dele, que o aluno consiga compreender, se conectar com aquilo, ver um sentido e querer colocar a mão na massa, querer realizar aquele tema. Aí depois ela fala assim, os valores morais não têm o caráter de leis naturais, segundo as quais a natureza e a tecnologia funcionam. No entanto, valores morais podem fortalecer diretamente a alma e o espírito. Elas influenciam o nosso funcionamento anímico e espiritual. Então, aqui o que ela está trazendo é que a gente precisa trabalhar na construção dessas forças, né? A gente precisa desenvolver essas forças, porque esses valores, eles não têm o caráter de uma lei natural. Isso é conquistado. Ela fala assim, ligar-se aos ideais que se quer considerar como orientadores e vinculativos para o próprio caminho de vida, proporciona novas tarefas todos os dias. Os ideais, eles são como estrelas no céu, e não algo que possa ser imposto aqui ou agora à força. Eles orientam, dão coragem, mas permanecem estrelas no céu, pois nós podemos ter certeza de que nos aproximamos deles em pequenos passos, porém nunca os alcançamos. Caso isso não seja compreendido, eles podem dar ensejo a comportamentos autodestrutivos ou a fanáticas emoções grupais de natureza político-religiosa. Traz essa conversa mais profunda sobre esse ideal, nesse sentido, da gente ter essa imagem do ideal como estrelas no céu,
como eles estão longe de nós. Nós somos pequenos perto do nosso ideal, né? A gente caminha em direção a eles, a gente se edifica, a gente se eleva, a gente vai num progressivo, mas a gente não alcança um ideal. Ele é uma orientação, ele é um guia, nos inspira a coragem para agir, né? E nos proporciona novas tarefas todos os dias. E depois ela vai entrar na palavra dignidade. Trata-se de um complexo campo de experiência e da possibilidade de uma atitude humana fundamental. Ela vai falar um pouquinho de como está descrito no Gênesis, né? Em Gênesis, como a dignidade, como essa imagem de que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, há algo divino dentro de cada um de nós, há algo puro, elevado dentro de cada um de nós. Então, se eu me conecto a essa verdade, né, se eu sinto como verdade que há algo elevado, divino, puro dentro de mim, Um grupo de estudo. eu tenho a dignidade, né? É nesse sentido, né? Existe algo digno dentro de mim e por eu sentir, por eu saber da presença, né, de algo digno dentro de mim, eu sou digna, eu tenho dignidade, né? Então eu faço as escolhas a partir dessa consciência de que há algo divino em mim e no outro, né? Essa possibilidade de uma atitude humana fundamental. Ela fala assim, a experiência da estreita ligação com outra pessoa, por um lado, e partindo dessa ligação, a possível experiência vindoura do próprio crescimento, do próprio desenvolvimento posterior, das próprias possibilidades de configuração, essa conexão de que, ao mesmo tempo que eu tenho algo divino e digno dentro de mim, o outro também tem. Aprofundando um pouco mais essa nossa postura e apresentando para as crianças esse saber intrínseco, né, nas relações, né? São duas experiências básicas que determinam todo o desenvolvimento das crianças em todo o mundo e que ainda são feitas por ao menos algum tempo após o nascimento, né? Então, desde intraútero até o período do nascimento, a criança ela vai experimentando essa estreita ligação com outros seres humanos, né? Inicialmente com poucas pessoas e vai ampliando, e depois ela vai experimentando as suas próprias experiências de crescimento, né? De desenvolvimento, de possibilidades de vida. Só que muito mais tarde, uma criança também aprenderá a colocar essas duas experiências básicas e desenvolver uma consciente representação mental de uma crescente autonomia e liberdade, decorrente da sua própria capacidade de conexão, né? Então, ela vai vivenciando essa conexão que os outros vão construindo e vai pouco a pouco aprendendo a desenvolver a sua própria conexão. O fato de, no fundo, todo ser humano saber que é dignidade humana é baseado nessa experiência do que é o fundamental do humano, né? Assim, quando a gente fala que tal atitude, tal acontecimento rompeu com a dignidade humana, né? Assim, afetou. Quando a gente ouve falar disso, a gente já sabe do que se trata, parece, né? A gente não precisa saber especificamente o fato, né? Os detalhes, mas a gente sabe que atingiu o que é o básico para todos os seres humanos, o que é puramente humano, o que pertence a todos os seres humanos, né? Esse âmbito da dignidade é o que está relacionado ao que é o puramente humano. Quem é usado por outras pessoas e se torna objeto de suas interações e objetivos, expectativas e avaliações, ensinamentos e instruções, ou até mesmo regras e ordens, sente-se profundamente ameaçado em sua subjetividade e, com isso, em sua dignidade.
Ser tratado como objeto viola tanto a necessidade básica de conexão e pertencimento profundamente humana, como também a autonomia e liberdade. Sob essas condições, são ativadas no cérebro as mesmas redes que são ativadas quando algo está errado no próprio corpo. Essas primeiras experiências, né, essas experiências antes do nascimento, logo depois que a criança nasce, elas estão, toda experiência que a criança vivencia no âmbito do ambiente e das relações que ela tem ali, né, com quem está cuidando dela, essas experiências, elas são atreladas a sentimentos, elas são atreladas a configurações de uma arquitetura neuronal. Então, dependendo, então, assim, determinado, qualquer que seja a intensidade do toque que se faz numa criança pequena, esse toque, ele dispara um grupo de neurônios, e esse grupo de neurônios que disparam juntos, eles tendem a formar uma memória. E aí eles vão disparando juntos em situações semelhantes, e isso vai construindo uma realidade corporal. Então aquilo vai ficando inscrito no corpo da criança, como verdade, como assim, como realidade de mundo, né? O que ela experiencia ali é o que fica para ela, é o que pertence ao mundo dela. Ela não tinha essas vivências, ela não tinha essas experiências, e isso vai sendo construído. Essa memória emocional, corporal, neuronal vai sendo construída e vai ficando ali. Ela fala assim, né? Não ser respeitado na própria identidade, ter de obedecer a ordens, a própria revelia, é algo que nós, humanos, experimentamos como uma imposição, para não dizer um roubo da liberdade. Existe essa crítica também ao caráter educacional de um sistema educacional mais voltado para isso, né? Para essa coisa da imposição. Então, caminha para um egoísmo, para uma ideia de competição, de ranking, e também essa violação da liberdade, né, da dignidade, porque vem como uma imposição, algo seco, frio, que tem que cumprir, né, tais e tais requisitos, tais e tais regrinhas, sem muito sentido, sem significado, sem contexto, sem vivência, sem conexão com a vida. Ela traz um pouquinho assim, que, né, o sistema educacional convencional não é nem um pouco projetado para ajudar pessoas em crescimento a fortalecer seu senso do que constitui sua dignidade, e muito menos desenvolver sua própria ideia ou até mesmo uma consciência de sua dignidade. Portanto, não é de surpreender que mais tarde, como adultos, as crianças elas comecem a expressar a consequente falta de uma consciência de sua dignidade em seu pensar e agir, mesmo que tenham completado seus estudos com notas máximas e tenham galgado posições de liderança. É uma realidade, né, que a gente vivencia hoje, o quanto que as crianças, elas estão crescendo e desenvolvendo doenças e transtornos que têm relação com isso, tem relação com esse vazio interno, essa sensação de buraco, né, de ter sido violada, de ter uma carência, de ter um buraco, de viver num estado de escassez, e que a criança não se preenche a partir de dentro, e aí ela acaba buscando através de vícios, telas, drogas, medicamentos. Então, e tem essas intercorrências que a gente tem com risco para a saúde mesmo, e risco para a vida dos pré-adolescentes e adolescentes, né? Eu falo isso de uma experiência de quem trabalha em UTI, e é uma situação atual, né? Não é da minha formação, isso veio ao longo do tempo crescendo progressivamente, e hoje a gente vivencia na nossa UTI, por exemplo, que toda semana tem um caso de algum adolescente, pré-adolescente, né? Cada vez mais jovens, de crianças que estão tentando exterminar a própria vida, tomando medicamentos, se cortando, tendo acesso a conteúdos pela internet que vão conduzindo para atitudes de autodestruição e às vezes de destruição de colegas, né, de turma. É um tema bem atual esse mesmo.
E aí ela fala assim, né, que os ideais de saúde e dignidade têm em comum o fato de seu caráter altruísta ser acessível de maneira relativamente fácil. Ambos se referem a complexos campos de experiências, nos quais o autocuidado e o serviço prestado a uma grande totalidade de pessoas se relacionam harmonicamente em si. Essa ideia de que tanto a saúde quanto a dignidade, ela tem essa potência para o indivíduo em sua individualidade, mas tem esse caráter altruísta, né, de fomentar para o todo, né, essa saúde, essa dignidade, porque é um pouco assim, né, quando a gente não cuida, né, da nossa saúde, então se a gente não tem esse autocuidado, esse envolvimento responsável com a nossa saúde, a gente adoece. E quando a gente adoece, a gente traz prejuízos pessoais, né? Então, quando adoeço, eu trago prejuízos a mim mesma, dor, desconforto, limitação e tudo mais. Mas isso reverbera no social, isso sobrecarrega quem vive comigo, se eu não posso trabalhar, sobrecarrega quem tem que trabalhar mais porque eu adoeci. É bem real isso, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu tô muito desgostosa para cuidar da minha saúde, eu tô, né? Então, faça isso pela sua mãe que cuida de você, pelo seu marido, pelos seus filhos que precisam de você, né? Se você não consegue encontrar forças dentro de você, você pode encontrar forças nas pessoas que você ama, né? Para que você possa não gerar sobrecarga a elas, né? Então, malefícios às pessoas. E a mesma coisa é a dignidade, né? Então, às vezes, se eu não consigo me sustentar a partir dessa concepção clara de que há algo digno dentro de mim e que eu quero respeitar e que eu mereço respeitar, eu posso pensar através dos outros, né? Que existe um ser humano ali, existe algo digno ali no outro ser humano e que é puramente humano e que pertence a todos os seres humanos e que eu devo respeitar, né? Então, fazer essa relação, né, entre mim e o outro, nesses dois âmbitos, né, da dignidade e da saúde, flui muito bem. E né, sobre a liberdade, né? Então, como que é esse ponto da liberdade? Ele também possui um caráter altruísta, e a gente tem uma ideia de liberdade assim, fazer o que quer a hora que quer, né? E isso não é nada antroposófico, né? É muito comum as pessoas terem essa ideia assim rasa em relação à pedagogia Waldorf, de achar que é tudo solto e que as crianças fazem o que querem na hora que querem. Até você aprofundar um pouquinho mais, ou até se você tiver a oportunidade de ter uma vivência, né? Então você vai fazer uma adaptação com seu filho na escola, né? E aí você vê que há uma razão de ser para tudo, existe um ritmo, existe uma organização. A criança, ela é conduzida, né? E claro, ela tem muita liberdade para desenvolver sua autonomia, mas a liberdade, ela vem com a responsabilidade. Então, aqui, ela já começa citando Rudolf Steiner em sua Filosofia da Liberdade, que é um livro maravilhoso, super recomendo. É bem difícil a leitura, mas vale a pena. Ele fala assim: a natureza faz do homem um mero ser natural, a sociedade um ser que age conforme leis. Um ser livre, somente ele pode fazer de si mesmo. Então, ao contrário das plantas e animais, o homem não está em condições de tornar-se um ser totalmente formado pela sua natureza. Um leão, ele nasce para ser leão e ele vai ser leão e ele vai ser a vida inteira um leão. Ele não vai escolher ser outro animal, ter outro destino, né? Agora, um ser humano, ele pode nascer e ele pode não querer ser humano. Ele pode não se comprometer com um ser cada vez mais humano, mais plenamente humano. Não existe nenhum ser humano que não possa tornar-se ainda mais humano, abstraindo-se do fato de que os jogos de poder político e econômico da atualidade e as guerras mundiais do século passam a mostrar o quanto os déficits de desenvolvimento do ser humano podem ter um efeito individual e socialmente destrutivos. Há essa ideia de que sempre a gente pode se tornar cada vez mais humano, né? Cada vez mais a gente pode ir construindo
Então a gente é um ser humano, então a gente está sendo humano, a gente está buscando ser, está todo mundo tentando. E esses jogos de poder político, econômico, as guerras, né? Tudo isso vai escancarando os déficits de desenvolvimento do ser humano, né? O quanto que o ser humano pode escolher não se humanizar. Tanto que tudo vai sendo projetado e conduzido para que se alcance determinados resultados pré-estabelecidos, né? Aquela força utilitarista, né? Da criança fazer, estar na escola para ter um emprego, para trabalhar em tal coisa, né? Para ela ter uma utilidade, né? Um pensamento bem materialista, não para ela ser, mas para ela ter. Nesse contexto, né? De pouco espaço para o ser humano ser livre na sua essência, na sua potência, é que a liberdade degenera em arbitrariedade. Sempre tomar cuidado, né, com essas expectativas, com essas metas impostas, esse boom, essas ideias que vêm grupais, né, que são totalmente desconectadas de um sentido, né, de algo compreendido a partir de dentro, né, quando a coisa vem muito afetada para fora. Uma educação para a liberdade pressupõe uma postura de vida altruísta por parte dos professores, ao menos o honesto esforço para tal. Se isso for bem sucedido, os alunos em crescimento percebem como são valorizados e apoiados em sua dignidade e em seu desenvolvimento de autocompetência. Então, podem desenvolver-se também sentimentos de gratidão, amor e alegria frente à liberdade e competência dos outros, né? Então, essa postura altruísta do professor, né, de que ele abdica dos seus ideais, né, das suas expectativas em relação à sua turma, aquelas metas, aquelas, né, ideias rígidas, ele vai abdicando disso e vai respeitando o processo de desenvolvimento individual de cada um dos seus alunos. É isso que vai educar mais do que o conteúdo que ele vai transmitir para os seus alunos, né? A gente tem uma ideia muito assim do que o professor ele precisa ter muito conhecimento. E na verdade não é só conhecimento, ele precisa ter sabedoria, ele precisa saborear a vida, ele precisa despertar na criança aquele encantamento pelo conteúdo, aquela conexão, né? Ele precisa ter uma atitude que promova um desenvolvimento saudável para aquela criança enquanto ela aprende todos os conteúdos escolares, né? Porque é como a gente já falou aqui, ao mesmo tempo que a criança está ali recebendo o conteúdo, está ali trabalhando para aprender matemática, ela também está construindo o próprio corpo, construindo a própria estrutura de vida corporal, física, vital, fisiológica, suas funções, né? Então, esse processo ele precisa ser saudável, porque senão mais para frente ela vai desenvolver doenças que foram geradas no seu período escolar, né? Porque houve deslocamento, às vezes vem um conteúdo muito impositivo, uma expectativa muito rígida do professor, e aí a criança se sobrecarrega, e quando ela se sobrecarrega às custas de vitalidade, às custas de força, que eram para estar liberadas para a construção do seu corpo, para desenvolvimento da sua fisiologia, do seu eixo hormonal, e não, elas estavam lá comprometidas em cumprir as tarefas, as exigências, né, que eram exageradas para aquele momento da vida da criança, né, na etapa de desenvolvimento que ela está. Então, por isso que o conhecimento da criança é base, porque a partir do conhecimento de quem é essa criança, o que ela precisa em termos de desenvolvimento, você consegue identificar onde que ela está nesse processo e o que ela precisa de desafios e de motivações. Motivação é uma palavra que está um pouco desgastada, mas assim, no sentido de ter um motivo para ação, uma razão, um sentido, né? Aquela coisa assim que vem de dentro. Eu quero aprender isso. Nossa, eu tô com gana de saber esse tal assunto que o professor está me provocando. Mas ela conta uma história que ela já contou pra gente, a doutora Micaela, do marido dela,
que ele era professor de matemática e ele foi ensinar os seus alunos, e aí depois que ele explicou, ele perguntou se alguém não tinha entendido, e aí boa parte da turma não tinha entendido. E aí ele explicou de novo, e aí continuava uma turma, um grupo não entendendo, e ele explicou de novo, e aí ele falou, poxa vida, mas eu já expliquei, vocês não entenderam. E aí uma aluna levantou a mão e falou, professor, mas você explicou do mesmo jeito todas as vezes, como que a gente vai entender, né? E aí foi uma grande lição para ele, né, de que ele precisa encontrar o caminho, né? Um grande mestre sabe que quem dita o ritmo é o mais lento, né? Então ele tem o conhecimento daquele assunto, ele precisa encontrar um caminho diferente para encontrar pessoas diferentes. Isso ele ficou claro que ser sua tarefa é entender onde estão os bloqueios nos alunos, por que eles não entendem algo e por que ele não pode fazer de sua própria abordagem para a proposição da tarefa o único parâmetro para a classe. Não é a verdade dele, né? Do jeito que ele acha, mas sim o que as crianças precisam, o que essas crianças precisam para que eu consiga transmitir o conteúdo. Ela vai mudar agora para um tema que é sobre qual é a imagem do ser humano que cada um de nós temos, né? Qual é a imagem do ser humano e o significado para essa educação promotora de saúde, né? Como que é isso? Como que você imagina que é um ser humano? Isso é muito importante, a gente ter uma imagem do ser humano, para a gente saber para onde que a gente vai, né? Onde que a gente quer chegar, o que que a gente quer desenvolver, qual que é o nosso ideal humano, né? Então, é nesse contexto, assim, né, que dessa ideia da gente colocar o nosso desenvolvimento, a nossa edificação em conexão com algo que a gente admira, que a gente se inspira. Depois ela vai trazer o contexto, ela vai contextualizar qual é essa ideia, essa imagem do ser humano para a antroposofia, então para a pedagogia Waldorf e para a medicina pedagógica, e aí ela vai entrar um pouco nas nuances filosóficas, né? Então, no que o Dolstein se baseou, o que ele estudou, o que ele considerou, qual foi o apanhado, né? Eu acho que é legal falar que a antroposofia, ela é um resgate de grandes mistérios da humanidade, de grandes saberes da humanidade, né? Não é só, não é uma coisa tão nova, na verdade. É muito mais um compilado do que realmente faz sentido para o ser humano, né? Porque é essa ideia de que todas as disciplinas, todas as profissões, todas as tarefas, tudo que existe, tudo que é relacionado ao ser humano, tudo que tem a ver com a vida humana, pode ser vista a partir do ser humano. Então, a partir de como é um ser humano, o que é um ser humano, quais são os desafios, quais são as potências, quais são as qualidades, o que é do puramente humano, do plenamente humano. E é a partir dessa imagem do ser humano que é desenvolvida toda a antroposofia. Então, a antroposofia é como esse modo de operar, de enxergar a vida a partir do olhar do que é o ser humano, do que a gente almeja como ser humano, qual é a imagem do ser humano que a gente carrega. Então, o próximo capítulo ela vai entrar nesse tema, e aí eu vou deixar esse gostinho para a próxima, então.